Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para mais uma videoaula e ainda continuando no estudo de cinemática como parte da física. E hoje nós vamos chegar a um ponto muito importante que é a função horária do movimento uniforme. Então hoje nós vamos estudar o movimento uniforme. Movimento uniforme se caracteriza por ter a velocidade constante ao longo de toda a sua trajetória. Então, para definirmos melhor esse movimento, nós precisamos caracterizar algumas coisas. Por exemplo, a orientação. Precisamos definir o que é uma orientação e para que serve a orientação de um movimento. A orientação. Dentro disso, também precisamos definir o que é o nosso objetivo da aula de hoje, a função horária. Função horária, não vamos entender aqui que seja uma função da hora, não. É função do tempo, não importa se o tempo, a unidade utilizada, se é hora, minuto, segundo. Mas de uma forma geral se chama função horária. Função horária. Uma vez obtido a função horária, nós vamos ver um exemplo de como representar o movimento descrito neste exemplo, como representar o movimento descrito nesse exemplo através de uma tabela, e através de um gráfico. Tudo obtido a partir da função horária, ok? Bom, esse vai ser o nosso estudo de hoje. Vamos ver se a gente chega lá. Então, vou separar aqui o quadro. E como tem um pouquinho de quadro aqui, eu vou utilizar só para falar da orientação. Que é coisinha rápida. Orientação. Vamos supor que eu tenha aqui uma trajetória e tenho um ponto de origem, onde eu começo a marcar as posições. Tá? Veja bem, se eu pedir para alguém vir até esse ponto aqui da trajetória e caminhar sobre a trajetória, ele tem duas opções. Caminhar para um lado ou caminhar para o outro. Então eu preciso falar para ele que lado é para ele caminhar. Eu posso pedir para ele caminhar para a direita. Se eu estou bem aqui, se eu observo, eu observador estou bem aqui, ele caminha para a direita este sentido aqui. Se eu estou aqui em cima, eu peço para ele caminhar para a direita, é outro sentido. Então isso também não é muito legal, deixa dúvidas. Então uma forma que se utiliza para representar a orientação do movimento é realmente orientar a trajetória, usando graficamente uma seta. Agora eu digo que neste sentido da seta, o movimento é positivo. As posições são positivas, depois do zero para o sentido positivo da seta. E, caso contrário, é negativo. Então, se eu tenho que um corpo sai da origem neste sentido, ele anda no sentido negativo. Se ele sai para cá, ele anda no sentido positivo. Quem define, então, o sentido disso daí é a velocidade do corpo. Se o corpo está se deslocando neste sentido positivo da trajetória, a velocidade, com certeza, dele é positiva. Caso contrário, se ele está se deslocando no sentido contrário, a velocidade dele, com certeza, é negativa. Pronto, agora dessa forma a gente tem muito bem caracterizado a orientação do movimento e o movimento, que está caracterizado por uma trajetória, por um ponto de referência que é a minha origem e pelo sentido em que o corpo vai se movimentar. Com velocidade positiva ele se movimenta para o sentido positivo da trajetória e com velocidade negativa ele se movimenta para
o sentido negativo da trajetória. E é claro agora que essa trajetória pode ser numerada, por exemplo, 1 metro, 1 centímetro, 1 quilômetro, etc. 2 e etc. E também pode ser numerada para o sentido contrário. Como é que eu numero para o sentido contrário? Se daqui vai para o 1 é para cá, então aqui é menos 1. Aqui é menos 2 e assim por diante. De modo, então, que agora se eu peço para localizar a posição menos 2, não tem erro, é esta posição. Mais 2 é esta posição. Menos 2 está do lado negativo da trajetória. Mais 2 está do lado positivo da trajetória. Bom, com isso eu tenho, então, a minha orientação resolvida. Eu preciso agora ir para a função horária. Vamos ver o que é função horária, né? Vou atrás da nossa função horária. A função horária, como o próprio nome está dizendo, é uma função do tempo. É função do tempo, não é função da hora, é função do tempo. Lá na matemática, a gente sabe que uma variável é função da outra. A variável, se é função de uma outra, essa outra que determina o comportamento da primeira. Se y é função de x, x é que determina o comportamento de y. Os valores de x é que vão determinar os valores de y, porque y é função de x. Lá na matemática a gente diz que y é uma variável dependente, ela depende de alguém, ela depende de x. Ou melhor, os valores da variável y dependente dependem da variável x independente. Eu atribuo o valor à variável x para determinar a variável y. Aqui nós temos duas variáveis. É a posição e o tempo. A posição é função do tempo. Numa dada trajetória, para eu saber onde é a posição atual do móvel, eu preciso saber qual é o tempo decorrido desde o início até aquele momento. Ou seja, eu preciso saber o instante de tempo em que o corpo se moveu. Então, nós vamos fazer aqui uma função da posição em relação ao tempo. Vamos lembrar da aula número 1, cujo link está aqui em cima, vocês podem dar uma olhadinha lá, quem não deu. Nós vimos lá que velocidade média era definido como sendo a variação, representado por essa letra grega delta, da posição em relação à variação do tempo. Ok? Naquele caso, a gente falou de velocidade média. Nós estamos falando aqui agora de movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, então esse valor constante é igual à velocidade média. Então eu posso escrever que velocidade média é igual a um v, onde eu estou dizendo que esse v seria a velocidade instantânea, que é igual em toda a trajetória, que também, por ser um movimento uniforme, é igual à velocidade média. Ok? Eu posso substituir isso na expressão de cima. Então eu vou escrever que v... No lugar do Vm, eu vou colocar o meu V. Vai ser ΔS, eu vou expandir o ΔS. Lembrando, ainda da aula primeira, que ΔS é S menos S0. E ΔT é T menos T0. Foi isso que a gente viu lá. Ok? Bom, veja bem, a matemática é super importante para a gente. É o que a gente está fazendo aqui. Mas eu estou escrevendo a matemática pensando na física. Às vezes a gente vai esquecer um pouquinho da física e manipular isso matematicamente, mas não podemos nunca esquecer que isso aqui é física, não é matemática. Eu posso escrever aqui o seguinte, antes disso. Eu quero considerar t igual a zero. Considerar t igual a zero significa que, eu considerei, matematicamente é só colocar t0 igual a zero. O que significa isso? É que
Eu comecei a estudar o movimento no instante inicial t0 igual a 0. Ou seja, eu zerei o cronômetro na hora que eu comecei a estudar o movimento. Por isso que t0 é igual a 0. Então, dessa forma, eu posso reescrever essa função como sendo v igual a s menos S0 sobre t simplesmente. Isso aqui nada mais é do que uma proporção, que eu posso escrever que, então, o produto cruzado, né? Posso escrever, então, que S menos S0 vezes 1 é igual a V vezes T. A V vezes T. Ou posso isolar ainda o S, eu terei que S é igual a S0, ele está negativo, passa positivo para lá, mais VT. Pronto. Isso aqui é onde a gente queria chegar. Isso daqui é a equação horária do movimento uniforme. Ela nos diz tudo sobre o movimento uniforme. Só para a gente entender melhor, vamos fazer um exemplo. Vamos fazer um exemplo, representar este movimento pela equação horária e por uma tabela que vamos fazer aqui, ok? Vamos lá, por enquanto. Então, um exemplo. No exemplo, vamos considerar uma função horária igual a essa, chamar assim, ó, S igual a 4 mais 2t. Eu vou escrever novamente a equação horária bem aqui, ó, que diz que S é igual a S0 mais VT. Por comparação, ó, isso aqui é S, isso aqui é S, isso aqui é T, isso aqui é T. Então, esse valor aqui tem que ser esse zero, comparando essa expressão com a de baixo. Então, eu concluo aqui que S0 é igual a 4. 4 o quê? Eu preciso saber em que sistema eu estou trabalhando, em que sistemas de medidas eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando com duas grandezas aqui, grandeza comprimento e grandeza tempo. Eu tenho que atribuir quais são as medidas que eu estou usando. Vamos utilizar aqui, então, que S vai ser dado em metro e que T vai ser dado em segundo. Pronto. Agora eu posso dizer que S0 é igual a 4 metros, porque o sistema é metro para deslocamento, comprimento e S para tempo, segundos para tempo, ok? Pronto. Da mesma forma, eu posso dizer aqui, por comparação simplesmente, ó, que velocidade igual, ó, esses dois valores aqui, ó. Velocidade é 2 o quê? Unidade de velocidade, só lembrando, metros por segundo, ó. Velocidade é espaço por tempo. Espaço é metro, tempo é segundo. Pronto. Resolvemos rapidamente isso daí. Mas vamos um pouquinho mais além. Eu quero saber aqui, neste caso aqui, qual é um instante em que esse móvel passa pela origem. Instante que o móvel passa pela origem. Instante que o móvel passa pela origem é assim, ó. Eu quero saber um instante t, que ele passa pela origem. Quando ele passa pela origem, quanto é S? S é obviamente 0. Ok? Então, agora é só substituir esses valores lá para calcular o t. Nessa expressão, S4 mais 2t. Então, S vai ficar lá, ó, S é 0, vai ficar 0 igual 4 mais 2t. Aqui eu posso isolar o 2t, passar para esse lado aqui, vai ficar, ó, menos 2t igual a 4. Ou t vai ser igual a menos 4 sobre 2, que isso é igual a 2. 2 o quê? Menos 2 segundos. Professor, menos 2 segundos? Que diabo é isso? Que negócio de tempo é esse aí? A gente está andando agora para trás, descobriram a máquina do tempo? Não. Obviamente que isso aqui não existe. Pelo menos na física clássica, isso aqui não existe. Todo intervalo de tempo aqui é positivo. Não existe
andar para trás do tempo. Então isso aqui deve ter uma interpretação física. Evidentemente que tem. É como eu falei, resultado da matemática é a matemática. Isso nos leva a ter o raciocínio físico, que é o mais importante para nós que estamos estudando física. O que significa isso daqui? Significa que este móvel passou pela origem 2 segundos antes de eu começar a estudar o movimento. 2 segundos antes de eu começar a estudar o movimento. Bom, é isso daqui. Nós vamos continuar um pouquinho mais isso aqui, daqui a pouco, quando eu apagar o quadro e voltar. Apagar o quadro é rápido, é só fazer assim, ó. Quadro limpinho, vamos adiante. Nós fizemos o exemplo usando a função horária, que foi esta aqui, deste movimento aqui. S igual a, S igual a quatro mais 2t. Que, por comparação a essa expressão, nós concluímos que 4 era a posição inicial, 2 era a velocidade. Né? Só lembrando, 4 é a posição inicial, porque S é igual a 4, se T é igual a 0. E T igual a 0 caracteriza um instante que o corpo está na posição inicial. Ok? E 2 é a velocidade que estava aqui. Vamos então transformar isso numa tabela agora aqui. Ó. Fazer assim uma tabela. Uma tabela de T versus S. Eu atribuo valores para T e calculo o valor de S. Nós já vimos então aqui, olha, por essa expressão aqui, se T for igual a 0, vai ficar 2 vezes 0, fica S igual a 4, que nós já vimos lá isso, que é a posição no instante inicial, ou a posição inicial, ou S0. Né? Se T igual a 1, agora eu vou ficar, ó, 4 mais 2 vezes 1 dá 2, 4 mais 2 dá 6, então a posição é 6. Se T é igual a 2, 2 vezes 2 vai dar 4, mais 4 dá 8, e assim por diante. Observa se o movimento é uniforme, eu te digo, olha, nesse intervalo de 1 segundo, o corpo andou de 4 para 6, andou 2 metros. Se em 1 segundo ele andou 2 metros, ele andou 2 metros em 1 segundo. Ou seja, a velocidade então é 2 metros por segundo. Poderia usar essa aqui para fazer aqui, ó. De 1 para 2 segundos eu tenho 1 segundo. E ele andou 6 para 8. Andou 2. Andou 2 em 1 segundo. Então, pela tabela também dá para determinar a velocidade e a posição inicial. Vamos andar para o que aconteceu antes de a gente começar a estudar. Lá no instante, 1 segundo antes de começar a estudar o movimento. Não é, mais uma vez, não é o tempo negativo, é o tempo passado. Se eu botar menos 1 aqui, vai ficar 2 vezes menos 1, dá menos 2. 4 menos 2, dá 2. Ou seja, 1 segundo antes de eu começar a estudar, o corpo estava na posição 2. Vamos pensar menos 2 segundos. Ó. Menos 2 segundos, o que acontece? 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 menos 4 dá 0. Ou seja, 2 segundos antes de eu começar a estudar, a posição era 0. Ou seja, o corpo estava na origem, naquele ponto que eu defini como origem das posições. Ok? Isso são perguntas fáceis de responder, basta apenas olhar a função horária. Vamos pegar essa mesma função horária agora e transformar e representá-la num gráfico. Vamos ver como é que a gente faz isso. Nós teremos depois uma aula só de gráfico, mas agora vamos usar um pouco da intuição para representar isso daí. Eu preciso representar a posição em função do tempo. Então, isso me dá um conjunto de 2 eixos, o eixo da posição e o eixo do tempo. Então, vai me dar um gráfico mais ou menos assim. Ó. Vou chamar isso daqui do eixo da posição, S,
e eu vou ter um outro eixo aqui perpendicular a este, chamar de eixo dos tempos. E vou numerar, vou botar uma escala em cada eixo aqui, ó. Isso daqui é a origem, posição 0. Então, para cá, para a direita, o tempo vai ser positivo. 1, 2, 3, 4. Vamos numerar até 4. 1, 2, 3 e 4, ok? Obviamente, se para a direita é positivo, o tempo para a esquerda é negativo. Lembrando, tempo não é negativo. Só o tempo antes da origem dos tempos eu tenho menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos deixar só assim. Menos 1, menos 2 e menos 3. Para cima, obviamente, o espaço é positivo. 1, 2, 3. Eu vou crescer um pouquinho mais esse espaço aqui. Só crescer mais um pouquinho aqui para ficar bonitinho. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então ela vai, ó. Menos 4, menos 3, menos 2 e menos 1. Claro que eu... Desculpa. Caiu aqui o lápis, mas eu já juntei. Claro que eu estou fazendo bobagem aqui, né? Vocês já perceberam que eu estou fazendo bobagem. Isso daqui não é negativo, é positivo. Para baixo, sim. Olha, o sentido positivo é para cima. Para baixo, sim, que eu vou ter menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Agora sim. Vamos lá, tentar representar aquele movimento aqui. Nada mais do que representar esta função horária aqui nesse gráfico. Para isso eu posso usar a tabela. Ou posso fazer conta de novo lá. Vamos usar a tabela que já está feitinho. Ó. Quando t é 0, então vou procurar t nessa linha horizontal. T0, está bem aqui T0. Tá? T0, está bem aqui. Vou marcar T0, bem aqui. Quando t é 0, quanto é que é o S? 4. Então T0, 4, bem aqui é um ponto da minha função. O outro ponto eu posso considerar o outro aqui, ó. Quando S for 0, o T é menos 2. Então S é aqui. S, lembrando, S é aqui, ó. S aqui. Quando S for 0, o 0 do S é bem aqui. O T eu procuro aqui. Menos 2 é para a esquerda. Menos 2, pronto. Esse aqui é mais um ponto. Se eu juntar uma linha reta entre esses dois pontos, eu tenho a função do meu movimento. A função do movimento. Eu vou tentar aqui passar uma linha reta aqui, ó. Quase. Eu posso prolongar para cima e posso prolongar para baixo. Pronto. Isto aqui é a função do movimento S igual a 4 mais 2t. Vamos ver o que a gente pode tirar só olhando para esse gráfico. Ver se a gente pode tirar as mesmas coisas que tirou pela tabela. Né? Daqui dá para observar claramente aqui. Ó, no instante t igual a 0, está aqui. T igual a 0 está nessa linha horizontal. Nesse instante, o que representa um instante, a posição inicial, tempo inicial, corresponde à posição inicial. Qual é a posição inicial? 4. Então, quando eu comecei no instante, que eu zerei o cronômetro para 0, o corpo já estava, o móvel já estava ocupando a posição 4 da minha trajetória. Ok? Também eu posso dizer que no instante que esse corpo passou pela origem, ou seja, a posição era 0, esse instante correspondia a menos 2 segundos. Ou seja, 2 segundos atrás de eu começar o meu estudo, esse corpo estava na origem, 2 segundos antes. Ok? Mais uma vez, olha, para S igual a 0, tá bem aqui, eu vou procurar o ponto da curva. É esse aqui, menos 2. Será que a gente consegue determinar a velocidade olhando esse gráfico? Vamos tentar. A gente sabe que velocidade é variação de espaço no tempo. Vou até reescrever aqui. Ó. Velocidade é igual, a gente já viu lá, né?
é o ΔS sobre ΔT, ou ΔS sobre T apenas, já que a gente está iniciando o nosso estudo com T0 igual a zero. ΔS é a variação de espaço e T é o tempo decorrido nessa variação de espaço. Para este caso aqui, olha, nós podemos ver que ΔS, vamos ver, é a variação de espaço. Vamos observar essa variação, olha, daqui para cá, segundo a reta, a equação, a função horária, daqui desse ponto, menos 2 até o ponto 4 lá no outro eixo. Para fazer isso, a variação de espaço foi essa daqui, olha, saiu do 0 até o 4. Então, a variação do espaço vai ser 4, dividido pela variação do tempo. Ó. Nesse percurso, o tempo variou isso daqui, de menos 2 a 0. Então, a variação é 2. Alguém pode dizer, por que não menos 2? A variação de tempo é o tempo final, 0, menos inicial, menos 2. 0 menos 2 dá mais 2, ok? Desse modo, eu posso dizer, então, que a velocidade é igual, calculado graficamente, é 2 metros por segundo. Uma outra forma, veja, nós pensamos em física para resolver essa questão da velocidade. Eu não vou pensar em física, eu vou pensar em matemática, eu vou pensar aqui só nesse gráfico realmente. Eu vou ver aqui, olha, vamos ver. Eu disse que é 4. 4 é esse pedaço daqui até aqui, de 0 a 4. 4. 2 é esse pedaço, olha, daqui, eu vou colocar para cá para baixo, ó, daqui até aqui. Daqui até aqui, ok? Então, por isso ficou 4 por 2. O que é esse 4 aqui nessa figura, nesse triângulozão que aparece aqui, ó? Esse 4 é um cateto. Esse 4 aqui, esse 2 aqui, esse 2 é outro cateto. E tem o valor da hipotenusa que não importa para a gente quanto seja. O que interessa é que, ó, a velocidade é esse cateto, 4, sobre esse cateto 2. Em um triângulo retângulo, a relação entre um cateto e outro cateto é chamado de tangente. Então, tangente de um ângulo, que é esse ângulo? Deste ângulo aqui, ó. Tangente deste ângulo, que eu vou chamar de alfa, tangente de alfa é igual ao cateto oposto, vou chamar aqui, ó, cateto oposto, chamar só de oposto assim, dividido pelo cateto adjacente. Pronto. Então, dessa forma, eu posso ver, olha, que cateto oposto sobre adjacente foi isso que eu fiz agora aqui. Então, eu posso concluir que tangente de alfa é igual à velocidade v. Se em um problema qualquer aparecer numa prova que vocês estejam fazendo e não derem essas numerações aqui nada, mas derem esse ângulo e pedirem a velocidade, basta calcular a tangente deste ângulo que você vai ter a velocidade. Lembra lá da matemática, primeiro, que tangente é seno dividido pelo cosseno, e que é o cateto oposto sobre o adjacente, evidentemente. E tangente de 45, se esse ângulo fosse 45 graus, tangente de 45 é 1, aí a velocidade seria 1. Tá? A tangente deste ângulo aqui é 2, com certeza. Eu não sei qual é o ângulo, mas eu poderia ir numa tábua trigonométrica e ver qual a tangente do ângulo que corresponde a 2. Qual o ângulo cuja tangente corresponde a 2. Eu teria resolvido o meu problema, ok? Bom, é claro que a gente precisa lembrar disso aqui, que a velocidade é a tangente deste ângulo. Mas se a gente não lembra, a gente tem um sentimento físico. Isso para nós é o mais importante. Então eu venho aqui, vejo o espaço percorrido no tempo correspondente. Essa relação é a velocidade, ok? Bom, nós vamos ficar por aqui por hoje. Até a próxima aula. Não esqueço de comentar alguma coisa, ou pelo menos dê ok ou não, qualquer coisa a gente vai usar para corrigir ou as falhas ou manter os acertos, ok? Muito obrigado, tchau, tchau.